Olá pessoal, voltando aqui à playlist, né, de vídeos a respeito do Business Analyst ou analista de negócio. É, no último vídeo nós abordamos o que era um analista de negócio, né, o que ele fazia, quais são as atividades que ele faz, né, dentro de um projeto RPA. Hoje a gente vai falar um pouco das habilidades necessárias para você ser um bom analista de negócio, né? E os desafios que você vai ter, né? Em diversos projetos que você for entrar. Bom, na última aula, como eu tinha dito, o analista de negócio ele faz a ponte entre o dono do processo e o time de automação. Então, assim, ele precisa entender os requisitos, né, do negócio e o problema que aquele processo ali tem, né? E pode ser até que ele já esteja solucionando, mas não de uma maneira ideal. Ele tem que traduzir isso para o time de tecnologia, que vai fazer automação, de uma maneira que eles possam entregar de volta, né, uma solução que melhore esse processo. E ele também tem que ajudar a criar essa solução desenhando ela junto com o time, né? Ele tem que confirmar essa solução, porque como ele faz esse intermédio, ele tem que levar de volta a solução. Pode ser um protótipo, abre aspas, né? Ou então um fluxo que representa o que vai ser melhorado e que às vezes nem o próprio dono do processo vai saber e validar com ele isso, né? Então, isso acaba entrando nas habilidades, né, que um bom analista de negócio ele precisa saber ou precisa ter, né? Bom, uma das coisas principais é a curiosidade. Ele precisa entender todo o processo, pensando nele como se fosse um quebra-cabeça, porque muitas vezes os processos eles são partes de outros processos. Então, você nunca vai ter, muito raro, tá? Mas você nunca vai ter um processo que ele tem um início, meio e fim ali e que não afete qualquer outra parte do negócio. E muitas das vezes você acaba fazendo um quebra-cabeça ali, montando uma grande estrutura, né, de automação. Isso leva tempo, mas o principal é que o analista de negócio ele tem que continuar sempre, de maneira contínua, né, aprendendo sobre o negócio, sobre os processos, como que eles se interligam, para que ele consiga até dar mais projetos de automação para o time e melhorar o negócio como um todo. Ele tem que ter paciência também, porque entregar o resultado final, né, pode tomar tempo. Você tem que, muitas das vezes, utilizando a sua curiosidade, identificar erros que o dono do processo não vai conseguir te passar, porque ele simplesmente fazia daquele jeito, porque alguém ensinou ele daquele jeito. E você vai ter que entender regras de negócio que impactam nesse processo, mas que o próprio dono do processo não vai saber te explicar. Isso é bem normal também de acontecer. Você tem que ter habilidades também de análise, né? Você tem que ter um olhar analítico. Então você tem que ter, vamos dizer assim, um uso claro e lógico dos passos que o processo faz, que a pessoa faz ali no processo, e analisar tanto do lado do usuário quanto do lado do robô, né? O que está sendo feito ali para que você possa chegar num resultado ideal, né? Do tipo, olha, eu tô vendo que nessa parte aqui ele mexe com identificação de imagem ou então de texto, isso aqui provavelmente eu não vou conseguir enviar para o meu time agora, ou vai demandar mais tempo. Tudo isso envolve habilidades analíticas. Ou então, por que ele faz passo X dentro do processo, sendo que através dos outros itens aqui, né, que eu citei, que é a curiosidade e a paciência, você entendeu que um processo que hoje é feito de maneira X, né, e tem um passo ali dentro, ele poderia ser feito por um passo muito mais rápido, por outro caminho muito mais rápido, né? Então, por que você tem que ter essa habilidade analítica, né? Para você até mesmo identificar, né, melhorias que o próprio usuário não vai conseguir te passar também. E aí entra nas habilidades de comunicação, porque você tem que entender, né,
tudo que está acontecendo. Você tem que escutar, observar, perguntar, fazer as perguntas certas, na verdade, porque muitas das vezes um processo ele envolve, como eu disse, muitas outras áreas do negócio. E você tem que fazer a pergunta certa referente a alguma etapa em específico, porque do mesmo jeito que você está ali como analista de negócios para um time de RPA, o usuário, né, o dono desse processo, ele está ali para fazer aquele processo e ter um conhecimento, muitas das vezes até mesmo raso, de algumas etapas, porque não são diretamente ligadas ao departamento que ele pertence ou que ele faz. Então, muitas das vezes você vai ter que fazer essas comunicações entre áreas, vamos dizer assim, e vai escutar muito, vai documentar muita coisa que às vezes você nem vai usar para o RPA em si, mas pode ser algo que você pode usufruir, né, como documentação, né, da própria empresa, dos processos, etc. Ele tem que ter entendimento de negócio ou barra indústria, porque pois aqui que a indústria é um pouco diferente, né, mas em si é entendimento da empresa que ele está atuando ali, do que a empresa faz, no que ela trabalha, porque através desse conhecimento que ele vai conseguir, né, através das outras habilidades que eu citei aqui, fazer uma boa automação, entregar uma boa documentação para a equipe de desenvolvimento e também auxiliar a empresa na parte de melhoria, né, de processos. Ele tem que ter visão também. A visão, cara, é basicamente você identificar a melhor solução para aquela automação, para aquele processo. Às vezes a melhor solução não é nem colocar realmente um robô para fazer aquilo, pode ser melhorias com Excel, por exemplo, você fazer automação dentro do Excel através de macro. Às vezes você pode ter uma visão de que aquele processo está totalmente defasado e tem que ser eliminado, ou então ele faz parte de algo muito maior e você aí vai ter vamos dizer assim, um gatilho para poder ter já uma esteira de processos para serem desenvolvidos, automatizados, que envolve um processo maior, né? Então essas seriam as habilidades principais que você deve ter para ser um bom analista de negócios. E os desafios, cara, você vai enfrentar muita falta de documentação, muitas das vezes são processos que você vai pegar que foram passados de pessoa para pessoa e não foi feita uma documentação desse processo e fica naquela, mas eu fui ensinado assim, me ensinaram assim, ou o fulano me ensinou assim, e acaba que você fica com uma visão muito resumida do que está acontecendo ali dentro. Então, para lidar com isso, né, você tem que validar com as pessoas envolvidas o que você utiliza ali dentro, o que você está utilizando, de onde você pega essas informações, que informações são essas, para você ter uma acurácia maior na hora de desenvolver a documentação, né? Você tem que também identificar os pontos de decisão para você entender quais são os pontos mais críticos do processo. Outra coisa que você vai enfrentar é a baixa qualidade de documentação. Eu citei aqui que faltava documentação, né? Mas às vezes pode ter uma documentação, só que ela está desatualizada. Então, essa falta de documentação, né? Muitas das vezes você vai ter que conversar com o time de desenvolvimento para falar que você não tem a documentação suficiente, que vocês vão ter que elaborar ela em conjunto. Você pode também criar um checklist, né, para garantir que a documentação está consistente e com a alta acurácia, né? Você pode iniciar a documentação num alto nível e aí sim ir para um baixo nível, né? Assim significaria basicamente as etapas bem mais detalhadas, né? Uma visão mais macro primeiramente, né? E depois uma visão mais micro de toda a documentação. Perguntar para o time de desenvolvimento também para analisar a documentação na parte inicial dos estágios de análise ali ou desenvolvimento,
Porque aí o que você vai ter? Você vai ter, nesses dois casos, né? Você vai ser obrigado ou a criar do zero ou refinar algo que já existe. Então, você precisa aí, obviamente, já solicitar ao seu time de desenvolvimento que eles te auxiliem nas etapas, porque quando você tem uma baixa documentação, por exemplo, às vezes algumas coisas muito críticas não estão ali, ou mudanças que aconteceram dentro do sistema, por exemplo, ou da própria regra de negócio. E aí, o melhor a se fazer nesses casos é começar devagar, né? E pelas coisas mais óbvias ali dentro daquele processo. E depois ir refinando isso ao longo do tempo. Uma sugestão que eu até dou aqui é que se vocês encontrarem algo que vá escalar de uma maneira muito grande, que já até entra, né, nas mudanças nos requisitos iniciais, vocês deixem isso para próximas versões. Entreguem o necessário, primeiramente, e nas próximas versões vocês acrescentem essas mudanças que foram solicitadas de última hora, né? Isso entra, na verdade, até no item 4 também, né? Então, assim, já entrando, né, nos dois, né, obviamente, mudanças nos requisitos e escopo bagunçado são coisas comuns também de acontecer. E para ambos, né, você tem que garantir que o escopo do projeto ele está bem definido e documentado. E se não, você tem que levantar isso já no começo e falar que está com problema. Vocês têm que se reunir para alinhar todo o projeto. E se houver muitas mudanças nos requisitos iniciais, vocês também têm que analisar o motivo disso. Entender quais são os impactos dessas mudanças, por que elas estão sendo solicitadas e o que isso vai gerar na automação ou no processo como um todo, no projeto como um todo, perdão. Você tem que comunicar esses impactos também. Os impactos, obviamente, dessas mudanças, né? Porque você tem que deixar claro para todos os envolvidos, até mesmo o seu time de desenvolvimento, que eles vão gastar mais tempo e que vai ser mais desafiador ou algo do tipo, e também para o dono do processo, né, para a empresa, que isso vai atrasar, vai demandar mais horas, assim, pode também estar fora do escopo do processo, e aí que entra a dica que eu falei, que é sempre entregar o mínimo no começo, e depois ir escalando esse processo, porque se você entregar algo muito complexo já de início, você provavelmente vai gastar muitas horas, levando em consideração todos esses desafios que eu falei. Então, assim, por essa aula, a gente apresentou aqui, né, todas as habilidades essenciais para você ser um bom analista de negócios, e aqui a gente apresentou também os desafios que você vai enfrentar, né? Na próxima aula a gente vai entender um pouco agora como que é um escopo de projeto como um todo, né? Todas as etapas de um projeto RPA e onde que você se encaixa como analista de negócios. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo aí. Muito obrigado.